Subestação abrigada. Pode existir uma construção acima da mesma? Então, antes de responder essa pergunta que eu recebi hoje em um grupo do WhatsApp, vamos entender primeiro o que é uma subestação. Subestação, ela é parte das instalações elétricas que compreende de unidades atendidas em tensão primária de distribuição e que compreende os equipamentos de proteção, medição, os condutores. Então, todo esse conjunto compreende uma subestação. E uma subestação abrigada, o que ela vai ser? Ela vai ser a subestação que corresponde a toda essa parte da infraestrutura elétrica e civil também, que estará abrigando os equipamentos de medição, proteção, transformação e outros. Então, vamos direto ao ponto aqui, a pergunta. Então, aqui temos a estrutura de uma subestação abrigada. Então, se formos verificar, aqui temos o poste da entrada de corrente, o ramal de entrada subterrânea, de forma subterrânea. Então, o que vai acontecer? Aqui temos a mufla terminal, vai ter os para-raios também, mas enfim, vamos focar na parte da subestação. Então, todo o circuito, ele vem aqui, olha, desce pelo poste, entra na primeira caixa de passagem. A segunda caixa de passagem ela já fica dentro da subestação abrigada, tá certo? Então, essa parte vermelha aqui é os cabos de média tensão que está chegando aqui no suporte para as muflas. Aí vamos ter aqui a mufla terminal de média tensão. Aqui temos justamente a bancada dos T6 e o TP. O TC que fica em cima e o TP que fica na parte inferior aqui dessa bancada. Então aqui o que é que vamos ter? Uma característica que podemos observar pelo próprio desenho em relação ao TC e o TP é que o TC ele é ligado em série com o circuito de média tensão. Já o TP é ligado em paralelo. Então seguindo aqui a nossa linha, nossa rede elétrica, digamos assim, em média tensão, vamos ter o seguinte: os condutores eles passam pelos TPs e os T6. E aí ele segue essa simbologia aqui laranja, é justamente as buchas de passagem, bucha interna. Então ela desce aqui para uma chave seccionadora. Aqui temos o cubículo de proteção, onde fica o disjuntor de proteção na média tensão. Aqui temos uma chave faca, chave seccionadora tipo faca, com abertura simultânea, né, tripolar. Passa pelo disjuntor de média tensão, sai do disjuntor de média tensão e segue para atender os transformadores. Então aqui temos o cubículo de transformação 1, cubículo de transformação 2. Então antes da alimentação chegar no transformador, teremos aqui uma chave seccionadora tripolar também, tipo faca, que dependendo da concessionária, irá exigir também o conjunto de proteção fusível. O conjunto de proteção fusível tipo HH para cada transformador. Então aqui temos na saída aqui, por exemplo, saindo para atender as buchas primárias do transformador, tá certo? E aí vai ter o secundário do transformador que vai sair para o QGBT e atender as instalações elétricas em baixa tensão. Então essa é a configuração de uma subestação abrigada, conhecida também como cabine primária. Então ela segue justamente essa ótica. Só que o cliente, vamos supor que ele quer construir uma edificação aqui, acima dessa subestação. Vamos supor que essa edificação aqui, por exemplo, vamos supor que ela segue a seguinte ótica aqui. Vamos supor que ela esteja igualando aqui, mas vamos supor que essa edificação ela segue aqui para atender outras unidades aqui, seja uma unidade comercial. Aí vamos supor que aqui tem a laje também dando continuidade. Então aqui o cliente vai fazer, por exemplo aqui, pavimento térreo, primeiro pavimento, primeiro andar e o segundo andar. Só um exemplo. Então vamos supor que vai ter ou casas ou qualquer outra coisa aqui, um comércio. Certo? Então aqui as janelas. Enfim, e a dúvida que uma pessoa postou em um dos grupos aí do WhatsApp é justamente essa. Quando se tem uma subestação, pode ser feita uma construção na parte de cima da subestação? E o que é possível entender? Primeiro ponto é o seguinte, deixa eu apagar essa parte aqui por enquanto. Primeiro ponto que devemos entender é o seguinte: todos esses
equipamentos, os equipamentos elétricos que estão na subestação, então eles possuem uma distância de segurança estabelecida por norma. Então, entre os equipamentos e a estrutura civil, deve possuir uma distância mínima de 50 centímetros. E os próprios isoladores, então essa pecinha laranja aqui são isoladores, tipo pedestal. Essa linha vermelha é simbolizando os barramentos de média tensão. Então, a própria distância entre esses isoladores é de 30 centímetros. 30 centímetros. Então, se formos analisar a ótica de que não pode possuir uma edificação, uma construção acima da subestação por conta da indução da rede de média tensão, dos barramentos de média tensão. Se formos enxergar por essa ótica, todas essas linhas pretas aqui, digamos assim, da subestação, as paredes, são alvenarias. Então, se essa indução for suficiente para oferecer risco justamente de estar oferecendo aí uma indução dessa rede de média tensão para a estrutura civil, independente se a edificação ia ser na parte superior ou na parte inferior, na lateral, iria estar oferecendo esse risco. A verdade, primeiro ponto é que pode sim haver essa edificação acima da subestação. E aí tem um parâmetro muito importante para ser dado atenção. O primeiro ponto é o seguinte: as distâncias de segurança em relação à alvenaria sendo atendida, não vai ter problema nenhum de ter essa edificação acima da subestação. Agora, o que é importante ter atenção? Atenção é o seguinte: a NBR 14039, ela deixa bem claro que quando a subestação, melhor dizendo, ela é parte integrante da edificação, os transformadores que vão ser instalados, obrigatoriamente, eles têm que ser a seco. Eles não podem ser a óleo. Essa é a exigência. Então, nesse caso, a subestação, vamos desenhar aqui, de forma pequena mesmo, em planta baixa. Então, em planta baixa aqui, olha, uma planta baixa pequena, vamos supor que aqui tenha a edificação do cliente, e se essa subestação ela estiver nessa parte aqui, por exemplo, vamos supor que aqui tem cubículo de entrada, cubículo de proteção e os dois cubículos de transformação, tá certo? Medição, proteção, transformação 1, transformação 2. E aqui é o corredor, e vamos supor que a porta está aqui, tá certo? Abrindo para o lado de fora. Esse é outro detalhe importante em relação à subestação abrigada. A porta de entrada, ela deve ter abertura para fora e nunca para dentro da subestação. Então vamos supor que essa parte aqui, vou até fazer aqui de vermelho, seja a subestação abrigada. E aqui o terreno da edificação. Então, quando a subestação ela faz parte integrante da edificação, os transformadores a serem utilizados, eles devem ser a seco, tá certo? Então, entendendo isso, em relação a ter construção acima da subestação, não tem problema algum. Ter atenção só em relação a essa questão, quando a subestação ela for parte integrante. Quando ela não for parte integrante, então vamos supor que não tem nada construído acima da mesma. E vamos supor que na planta baixa do terreno, vamos supor que essa é a área construída, e vamos supor que esse é o terreno do cliente. Então, quando a subestação ela fica na parte externa e não faz parte integrante da edificação, então nesse caso pode ser utilizado o transformador a óleo. Outro detalhe importante é o seguinte: aqui a gente viu a situação em relação a ter pavimentos, ter edificação construída acima da subestação. Mas podemos ter também a seguinte situação. Vamos esquecer por enquanto esse poste e vamos ter a seguinte ótica. Vamos supor que o nível do solo não é esse. O nível do solo
é esse daqui. Vamos supor que aqui é o nível do solo, do pavimento térreo. Vamos supor que vamos supor que temos aqui um poste mais ou menos nesse sentido. Então tem a rede de média tensão. Vamos supor que aqui temos o eletroduto descendo, indo para cá. E aqui vamos supor que temos o eletroduto. Geralmente ele não sai já por essa parte, ele vai estar saindo, vamos supor, nessa situação. Vamos pegar outra característica aqui. Vamos supor que esse eletroduto venha, chega aqui até a subestação. Alguns concessionários vão exigir uma caixa de passagem na parte interna aqui. E aqui nós teremos, ao invés de ter essa configuração vindo por baixo, vamos ter a configuração dos condutores vindo nesse sentido, chegando na mufla aqui, e aí fazendo o mesmo percurso. Então, nesse caso, o nível do solo é esse daqui. Aqui temos o nível do térreo, e aí vai ter a edificação construída. Vamos supor que tem o primeiro pavimento, segundo pavimento e assim sucessivamente. Então, é possível nesse caso a subestação ficar no subsolo da edificação? Também é possível e segue a mesma ótica. A subestação ela vai estar fazendo parte integrante da edificação, então os transformadores que deverão ser utilizados nessa subestação abrigada, esses transformadores deverão ser a seco. Tá bom? Então, respondendo na íntegra, pode sim ser construído uma edificação em alvenaria na parte de cima da subestação. E essa subestação, ela tanto pode ficar no subsolo, como também ela poderia estar, por exemplo, dependendo da situação, em um pavimento. Vamos supor que temos aqui a edificação, ela poderia estar em um pavimento superior. Vamos supor que aqui é o nível do solo, e aqui temos o térreo, e aqui o primeiro andar, por exemplo. Esquecendo novamente essa parte aqui. Vamos supor que aqui temos o primeiro andar, tá certo? Então, o térreo, a edificação aqui, e no primeiro pavimento. Ela pode ficar no primeiro pavimento? Também pode. Nessa situação segue a mesma ótica. O transformador a ser empregado deverá ser um transformador a seco, tá bom? Então, respondendo aí na íntegra, um forte abraço, tamo juntos, e não esquece de mandar a tua pergunta também, tá certo? Para que nós possamos estar gravando vídeo, respondendo. Então, é isso aí. Muito bacana, excelente pergunta, que é uma dúvida comum de muitas pessoas, tá bom? Então, é isso aí, um forte abraço, tamo juntos, e elétrica é o poder.